É isso, hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ministro, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Mona Lisa falando com o senhor me ouve bem? Estou te ouvindo bem, Mona Lisa, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Yuri, tudo bom? Obrigada, é isso aí. O ministro já anunciou. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Yuri Pita, nosso analista, aqui comigo nessa entrevista. Ministro, a gente está pagando agora, com a interrupção aí da primeira dose da vacinação em várias cidades, a fatura da demora na compra de vacinas ou a total falta de logística no momento crucial, que foi lá no ano passado, em vários momentos, isso ficou muito claro para a gente aqui. O que o senhor acha? Eu acho que a gente hoje vive um momento que é uma combinação de fatores, né? Eu acho que a compra da vacina demorou um pouco, a gente teve uma menor intensidade do que deveria, acho que porque a gente também deu um pouco de azar em relação à vacina de Oxford, porque aquele atraso que teve em função do erro lá na Inglaterra, onde se deu metade da dose, teve que rever tudo. Se aquilo não tivesse acontecido, a gente teria disponibilidade de vacina já em dezembro, né? Então, acho que isso também contribuiu, isso atrapalhou. Eu acho que em relação à parte da Coronavac, a gente está caminhando lentamente, mas acho que a gente está vivendo um problema mundial também, que é você ter acesso às doses de vacina, né? A gente, sendo um país que não é um país rico, você também tem mais dificuldade, porque os países ricos se anteciparam e compraram, né, as doses antes do Brasil. E a gente está vendo que o Brasil está correndo atrás, digamos assim, da situação, né? A gente não teve realmente poderia ter tido um planejamento um pouco melhor, uma estratégia um pouco melhor. E eu acho que esse momento é um momento super importante da gente falar, sabe? Porque a gente vê esse problema das variantes, isso é um problema grave, realmente grave. Só para vocês terem uma ideia, na quinta-feira passada teve um evento da Organização Mundial de Saúde que foi dedicado só à variante. E o que acontece em relação a essas variantes? A gente tem que tentar olhar os grandes sinais, né? Então, a gente anteontem teve a maior média móvel de mortes desde o começo da pandemia. Você olha, a situação que eu acho que a gente vive hoje no Brasil é a situação mais grave que a gente já teve até hoje em relação à Covid. A gente vê essa variante que começou em Manaus e você começa a ter esse movimento de variantes no mundo. A gente teve no Reino Unido, a gente teve na África do Sul, a gente tem no Brasil. A gente tem a situação de Manaus, que é uma situação absolutamente impressionante, porque se você olhar a curva de novas mortes por milhão, é impressionante como Manaus descola do resto do Brasil. Manaus, Amazonas, e por mais que a gente possa imaginar que exista um déficit prévio do sistema, eu não subestimaria as variantes, né? Foi ontem ou anteontem eu vi uma nova variante que surgiu no Reino Unido, essa já incorporando a mutação que tem na África do Sul e no Brasil. O que acontece? Se a gente esperar as variantes ficar claro o problema, aí você já perdeu a hora de você atuar, porque a tua função como gestor, você tem que ir acumulando dados, mas você tem que mapear os possíveis cenários, principalmente se esses cenários podem ser catastróficos, como seria o caso de uma variante que resistisse aí que fosse mais resistente à vacina, que fosse mais resistente às infecções prévias, né? Porque se você pegar também em relação a essas variantes novas, você pega a variante da África, você vê que as vacinas que foram feitas lá, elas, de uma forma ou de outra, numa dimensão ou outra, elas mostram uma menor eficiência, né? Sim. A gente, felizmente, tem nas vacinas hoje, elas têm controlado as mortes, os casos severos, mas, por exemplo, você tem hoje, você tem variantes que são mais agressivas, a grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte, será que vai ficar mais fácil eu ter variantes ainda mais agressivas a partir dessas? Então, você como gestor, você tem que assumir
que vai ter uma variante agressiva que vai expandir rápido pelo Brasil. Sim, ministro, mas para assumir isso, precisa assumir a pandemia como um todo, né? As dificuldades dela, sem dúvida. A gente viu que muitas vezes, diversas vezes, foi exatamente na direção contrária. Só fiz essa interrupção levemente, com toda a delicadeza, para a gente introduzir mais perguntas, mas, claro, queremos muito ouvi-lo aí com todo o seu conhecimento. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Mona. Ministro, se eu vou tentar sintetizar um pouco, se eu entendi o cenário que o senhor está traçando, pela gravidade da transmissibilidade dessa variante, dessas variantes se transmitem mais rapidamente. E os números estão mostrando um aumento da média aí bastante preocupante aqui no Brasil. Seria o caso, por exemplo, de se retomar aqueles hospitais de campanha do início da pandemia no ano passado, começar de novo uma quarentena mais incisiva e mais restritiva para tentar conter a transmissão do vírus no país todo? É isso que o senhor está imaginando nesse cenário? Isso que deveria ser o cenário a ser considerado pelas autoridades de saúde do país? Sim, eu vou tentar detalhar um pouco mais isso. Como eu te falei, você como um gestor, você não pode esperar ter certeza absoluta, por exemplo, que as variantes são graves, porque você já não consegue mudar mais nada. Você tem que antecipar, né? Se isso der errado amanhã, se você errou, não, realmente a variante não era tão grave, melhor ainda. Mas você não pode correr o risco dela ser e você não ter se preparado para ela, tá certo? Então, o que acontece? A gente precisa de um mapeamento mais estruturado do genoma viral no Brasil. Porque o que acontece hoje? Hoje você precisa entender como os vírus estão se espalhando, como as variantes se espalham. Principalmente se você tem pouca vacina, você tem que ter um dado da ponta do município para ver onde é que você tem a pior situação para você tentar alocar da melhor forma as vacinas. Você tem que restringir a transmissão. Os países que mais conseguiram controlar a Covid foram os que controlaram a transmissão. Então, a gente tem que voltar para todo um programa de transmissão, onde você tem que voltar a pensar em teste, isolamento, rastreamento, quarentena, porque isso pode ser uma volta ao que a gente teve, que na verdade já voltou. Se você olhar, a gente teve a maior mortalidade da história da Covid no Brasil. Então, a gente tem que se preparar, sabendo que a gente não sabe exatamente como isso vai evoluir, quando isso vai acabar. Então, você como gestor, você tem que ter claro que você tem que se preparar para esse cenário. Isso aí é absolutamente fundamental para o país hoje. Sim. Eu acho, essa é a minha opinião pessoal, né? Sem dúvida. Ministro, quando a gente está falando sobre essa circunstância, então essa atenção que o senhor acabou de colocar aí sobre a variante, se ela é mais resistente à vacina, se ela chega com mais robustez aí de infecção, e também sobre a circunstância que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né? Em várias cidades, a gente está vendo aglomeração, festas, pessoas reunidas ali em festas de carnaval, e mesmo outras festas que já aconteceram, da virada do ano, do Natal também. O que isso pode significar para um cenário próximo no nosso país? Olhando também para o que nós estamos vivendo aqui no interior de São Paulo, em Araraquara. Ministro. Annelise, eu acho que se a gente estiver diante de uma doença que está com mais transmissível, mais agressiva, e a gente combinar isso com o aumento de interação entre as pessoas, a gente pode ter uma evolução muito ruim para a sociedade. A gente pode ter um volume de doença que vai crescer talvez até mais do que já cresceu até agora. Então, nesse momento, a mensagem é que as pessoas têm que se proteger. Por que acontece isso? Até com os dados que a gente tem das vacinas hoje, onde você está controlando as doenças mais graves, mas você não está conseguindo controlar a transmissão, a ideia de você controlar através de imunidade coletiva, ela não pode prevalecer nesse momento. Então, o foco tem que ser, eu tenho que vacinar o mais rápido possível as pessoas que hoje sobrecarregam o sistema e morrem mais. Então, o foco hoje tem que ser esse. E eu vejo algumas confusões, por exemplo, eu vejo as pessoas falando em imunidade coletiva, eu vejo as pessoas falando em vacinar 70% da população. E eu não sei se elas estão falando em vacinar 70% ou imunizar 70%, que são coisas completamente diferentes. Sim. Até porque se vacinas têm eficácias diferentes, você vai ter que vacinar muito mais quando você tem menor eficácia, que é o caso, por exemplo, da Coronavac. Então, a gente tem hoje, que a própria
A própria Oxford, que tem 76 numa dose, mas se você olhar no primeiro trabalho do Brasil eram 62, 64. Então, esses números são sempre um pouco confusos. Então, a gente não pode se abraçar com um número específico, porque isso pode ir variando ao longo do tempo. A gente hoje está começando a ter alguns dados interessantes de Israel, né? A Pfizer fez um investimento em Israel, a Pfizer priorizou Israel para ter dado, só que a Israel hoje está vacinando com a Pfizer, não são as vacinas que a gente usa. E outra coisa também que eu vejo às vezes as pessoas confundindo um pouco é pessoas vacinadas com doses aplicadas, né? Você vai ter, sei lá, 70 e poucos por cento 70 doses por 100, mas você vai ter 42, 43, 45%. E outra coisa que é muito importante é ter um sistema de informação muito bom. Porque, infelizmente, a gente não vai, por exemplo, poder usar o dado de outro país. Porque cada país vai poder ter uma combinação de variantes, uma prevalência de variantes, uma diferença de vacinas que são usadas, isso tudo vai evoluir ao longo do tempo. Você tem que documentar no seu país, porque você não vai conseguir extrapolar o dado dos outros. Então, você tem que ter essa informação. Então, outra coisa fundamental nesse momento é um grande programa de informação para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Isso aí, para mim, é absolutamente fundamental também. Tem que fazer parte dessa estratégia, uma busca de informação mais detalhada e em tempo real, porque se você esperar demais, você só consegue enxergar o passado, você não consegue trabalhar o futuro, entendeu? Isso fica mais difícil. Sem dúvida, informação real e rápida no momento em que ela é necessária, isso faz toda a diferença. Yuri Pita. Pois é, obrigado, Mona, de novo. Ministro, então, para conseguir esses dados, qual é a estrutura que o Brasil conta? Porque a gente tem problema de subnotificação de casos, subnotificação, eventualmente, de mortes, e aí agora a gente percebe um momento com essas variantes de que seria fundamental não só mapear quem está doente, mas está doente de qual variante do vírus. O Brasil tem condições de fazer um sequenciamento, mapeamento do sequenciamento genético dessas variantes de forma competente, como outros países têm feito, ou estamos fadados aí a continuar atuando no escuro sem saber a quantidade de variantes e o potencial que elas têm de ataque na nossa população? Yuri, o Brasil hoje já tem alguns centros que estão fazendo esse trabalho, mas o número é pequeno e isso volta ao ponto principal. Isso tem que ser coordenado pelo Ministério da Saúde. Porque o que acontece? A gente não vai conseguir ter nem informação, nem mapeamento genético da noite para o dia, tá certo? Então a gente vai passar por um período muito difícil, principalmente se a gente tiver uma aglomeração agora nesse período e isso possa aumentar de uma forma significativa o número de casos e mortes. Mas a gente tem que se preparar já, porque em algum momento eu tenho que ser mais competente para lidar, por várias razões. Primeiro, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, mesmo que eu não esteja preparado hoje, eu tenho que me preparar o mais rápido possível. A gente não sabe quando isso vai se repetir. Porque a gente fala que a gente teve último há 100 anos, mas se você prestar atenção, você teve muito recentemente, né? Você teve SARS, você teve H1N1, você teve MERS, você teve Ebola e culminou com a Covid. Então, a mensagem que a gente vem tendo hoje é que isso começa a acontecer com uma frequência razoável, só que nunca nas proporções da Covid. Mas você não pode subestimar o potencial de novas pandemias. Então, tudo que a gente fizer hoje vai preparar a gente para o futuro. Então, a gente hoje tem que trabalhar isso agora. Acho que vai ser difícil você ter isso da noite rápido, mas a gente tem que desenhar alguma coisa para se tornar cada vez mais competente para lidar com pandemias, com problemas do sistema de saúde, né? Esse problema da pandemia também afeta outras situações. Por exemplo, se você olhar a quantidade de Papa Nicolau, que é o copo citológico para tumor de colo de útero, isso desabou no Brasil, desabou, entendeu? Então você vai começar a ter redução de mamografia, de colonoscopia, de cirurgia oncológica. Então, então, como esse problema continua, isso vai dificultar cada vez mais até a retomada dos não-Covid. A gente não pode esquecer disso também, isso é fundamental. Então, a gente vive um momento hoje em que a gente precisa... E o que eu acho que tem que acontecer? Tem que ter um grande trabalho liderado pelo Ministério da Saúde, ligado à informação. Dentro da informação, a gente tem mapeamento genético do vírus,
e uma preparação para a infraestrutura do Brasil para ela estar adaptada e preparada para futuros problemas que invariavelmente vão acontecer. Então, isso não é só uma preparação do presente, é uma preparação do futuro também, entendeu? Então, o governo, o Ministério, o SUS, ele tem que se preparar para isso e, obviamente, a gente também tem que trabalhar a saúde suplementar, mas o país tem que se preparar melhor, né? E a gente vê a dificuldade que a gente está tendo hoje. Última pergunta, ministro. Como ex-ministro da Saúde, o senhor acredita, de fato, na possibilidade desse tipo de coisa acontecer no Ministério da Saúde, no governo, ou a pressão aí dos números, a pressão de toda a pandemia dentro e fora, essa pressão pode resultar numa atitude mais pontual, mais firme, mas o senhor, como ex-ministro, acredita numa atitude eficiente do Ministério da Saúde sob o comando de Eduardo Pazuello? Bom, eu acredito que a gente, por mais que possa não estar indo tão bem, a qualquer momento eu posso melhorar, eu posso recuperar, eu posso refazer o que eu tinha que ter feito e talvez não tenha feito. Então, até como ex-ministro, até como uma pessoa que está preocupada com a situação atual, eu acredito que uma pressão da sociedade, uma pressão de pessoas-chave do país para que isso aconteça, isso vai ser fundamental. Acho que a gente tem que ter uma mobilização do país, não só em relação aos cuidados em relação à Covid, mas a uma busca de uma atuação que são aquelas coisas que a gente falou. Você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, liderança, coordenação, execução, informação e comunicação. Isso tem que acontecer, você tem que combinar os 7. Sem dúvida. Isso a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E se a sociedade tiver que pressionar, ela tem que fazer isso. Vai caber a ela fazer isso também. Então vai ser o papel dela. Ex-ministro Nelson Teich, muito obrigada por mais uma vez atender aqui ao pedido da CNN, do Expresso CNN. É sempre ótimo conversar com o senhor. Até uma próxima. Boa noite e cuide-se. Prazer estar com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, ministro. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Yuri Pita, também.